Está no ar o Show de Bola, o melhor do futebol gaúcho e do mundo. Aqui, o papo é show de bola. Muito boa noite, 6 horas 31 minutos, começando mais um show de bola aqui pela Free Speech, nessa noite fria e chuvosa da Grande Caxias do Sul. Com bastante assunto hoje, para quem nos ouve, a gente fala sobre Juventude, fala sobre Inter, sobre Grêmio, a Copinha a gente vai abordar também, já para começar o programa, sobre os próximos confrontos, Grêmio na Libertadores, os próximos adversários, a próxima rodada do Brasileirão. E para começar, já dou boa noite para todo mundo e a gente começa falando da Copinha. Carol, você tem os dados da Copinha, do adiamento desta Copinha Vianney Carleia, quem jogou hoje, inclusive? Tem. Quer que eu comece por qual parte? Você que manda, Carol. Vamos começar então do começo, de quem tá bem na Copinha. A Avenida e o Inter são os dois únicos times que estão com 100% de aproveitamento na Copinha. O Ipiranga de Erechim tá voando, como diria eles próprios, voa canarinho, porque eles têm o melhor ataque da competição. São 14 gols, eu acho, deixa eu só conferir aqui, mas acredito que sim. 14 gols e o artilheiro da equipe, o Esquilo, é do Ipiranga. Olha só, o Esquilo. Douglas Esquilo. Douglas Rosa, meu parente. Ele fez 2 gols. 2 gols contra o Três ontem. Passos, isso no final de semana. E daí tinha feito mais 2 antes. Um gol, bem. Inclusive, foi do Simon também, zagueiro do Grêmio. Foi 3-1, né, pro Ipiranga. Foi 3-1? Isso aí. Lembrando que tiveram jogos adiados, né, por conta do mau tempo, por conta da chuva. A maioria, é. O jogo do Juventude, inclusive. Teve muito jogo adiado. Deixa eu ver aqui. Na primeira rodada também teve vários. É que, na verdade, tem uma carrada de jogo adiado de muito tempo Muitos aqui na jogos Copinha, atrasados já, É de que outras na real- rodadas. Porque no começo o Atlético Carazinho não tinha 11 inscritos e nem o Barra. Então, daí todos esses jogos desses dois times tiveram que ser adiados. Então, toda rodada é obrigatório ter um clube que descansa, porque o primeiro grupo tem 8 times e Os outros dois têm 7. Os outros dois têm 7, então obrigatoriamente Sempre vai ter sempre vai descansar. Uma folga para alguma das equipes. Isso aí. Os jogos que foram adiados, então. Atlético Carazinho e Elite, Soledade e São Borja, Nova Prata e Grêmio, Inter de Santa Maria e Avenida, o Ju e Lajadense, Aimoré e Cruzeiro, Pelotas e Farroupilha, clássico. E daí hoje jogaram Barra e Bagé. Aliás, o Barra fez o primeiro gol, dose tripla, né? 3-2 em cima do Bagé. Tá jogando no Cristo Rei, por motivos de não ter um estádio próprio. Então, estão quebrando um galho lá. O que mais que tem de importante? A maioria desses clubes aí da Copinha, eles disputam a terceirona do Gauchão, né? Que pra quem teve a oportunidade de assistir o jogo da terceirona... acho que tem uns aí que são até meio que amadores, né? Colocando entre aspas, assim, né? Porque pelas estruturas... Se quem disputa Gauchão já tem estrutura precária, imagina quem disputa a Copinha, quem tá na terceirona do Gauchão e quem tá fora da terceirona ainda, né? Eu acho que o próprio Barra, que a Carol disse aí, deve ser um clube desse tipo, né? Ele não disputa nenhuma divisão do estadual, um clube o Barra... de empresários, recém-criado. Pelo que eu vejo por aqui, só o Barra e o Atlético Carazinho não... E o Três Passos também. Não frequentam nem a primeira, nem a segunda, nem a divisão, nem a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. O resto, todos eles são Borja, disputa... Soledade também não. Sim, é o Soledade, isso aí. Eram 3 Mas times. Os outros sim, isso aí. Eu já fui ver jogo, cara, no estádio do Três Passos, pela segundona do Gauchão contra o Glória. Onde é que é esse estádio do Três Passos? Nossa, não tem Você grama. tem futebol com Vila, eles estão jogando. Com Vida, perdão. Nossa. Não tem grama, pra vocês terem uma ideia. Era um dia que nem hoje, assim, e não tinha grama no estádio do Três Mas foi um Passos. dos únicos jogos que teve na rodada com essa chuva que deu, foi um dos únicos jogos. Tudo bem que não foi, né? Nossa, que jogo maravilhoso. Até tem umas fotos que mostram que tava um lamaçal. Mas deu pro Ipiranga fazer 3 gols, então, né? Quer dizer que não tava tão impossível. É pegada, essa Copinha é pegada mesmo, porque os caras vão com sangue no olho pra jogar esse tipo de campeonato, assim. E pra quem não sabe, a Copinha dá acesso a quê? O time campeão e o vice-campeão, então eles concorrem a vagas na Copa do Brasil e na Série D. Então vamos supor que que o Inter e o Grêmio ganhem a Copinha. Nenhum dos dois ganha a vaga, porque já tem vaga garantida em divisão nacional e na Copa do Brasil. Então, os que ficam com a vaga são os melhores ranqueados no campeonato em geral. Então, por exemplo, sei lá, ficou lá em terceiro lugar o Lajadense. Aí pode escolher entre a vaga na Copa do Brasil ou na Série D. E daí o quarto que não tiver, né,
Caso os 2 primeiros não sejam. Isso, caso não tenha vaga em nenhuma, daí fica com a outra premiação, digamos. Porque não tem premiação em dinheiro, é só a vaga nas competições. Basicamente para movimentar o futebol gaúcho no segundo semestre. Botar a galera que joga em time B pra jogar, pra pegar ritmo também, né? Ver se sai Categoria, alguma promessa desses clubes pequenos aí pra poder negociar depois, fazer uma grana. O Douglas Kemmer, do Juventude, fez 2 gols. Que ele até jogou umas partidas no profissional, mas não conseguiu se firmar. Na copinha ele até que tá bem, 2 gols. Mas ele chegou a entrar contra o Goiás no Serra Dourada, se não me engano, e fez uma boa participação, o Douglas Kemmer. Mas não conseguiu se firmar entre os titulares, eu quero dizer assim. Nem o Denner também é outro gurizão que veio da base. Mas o Denner, depois do último jogo que ele fez contra o Paysandu, agora não tem erro, né? Não tem como tirar ele do time. Primeiro gol dele, aliás. Então... Não sei se de repente é uma pergunta meio óbvia, com uma resposta meio óbvia, mas você pega, por exemplo, o Lajadense, que a Carol disse, entre uma vaga na Série D e a Copa do Brasil, penso eu que para um time assim a Série D seja muito melhor. Eu acho que Campeonato a não. longo prazo, será que não? Copa do Brasil, dinheiro. Será? Porque, Recurso Maurício, financeiro. tem que pensar o seguinte, a Série D eu acredito que seja mais despesa do que dinheiro. E tu tem que subir, né? Porque senão não vai valer a pena. Porque Copa do Brasil é dinheiro que entra no caixa a cada fase que tu vai passando, e não tem erro, né? Mas o problema é, de repente, passar a próxima fase. Mas é mata-mata, Mas né, é Maurício? mais. Mas é que depois na Série D também, pra te ganhar alguma coisa, tu tem que ficar passando de vários matas. Na Copa do Brasil vai que tu pega E o tem a adversário fase de mais ou grupos menos. antes, né? Que se tu não Exato. passar da fase de grupos, tu não vai pro mata-mata. E tem que ter um bom plantel pra conseguir passar da fase de grupos, porque a Série D, tudo bem que não é um campeonato assim de elite, com times Mas é maravilhosos, nacional. mas tem times de tradição. Mas é nacional. Aí Então- mas o problema é isso, né? Se você pega, por exemplo, um time pequeno, um time pequeno mesmo, que vai que deu, pode acontecer, né? Né? Já tivemos o Novo Hamburgo campeão, que não é um time pequeno relativamente, mas também não é um time O Pelotas, por exemplo, é líder do grupo C. Se terminasse, se sagrasse campeão, poderia escolher entre uma vaga na Série D e uma na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Pelotas, pela torcida que tem, escolheria na Série D. O próprio 15 Pode de ser. novembro do Mano Menezes, Maurício quase eliminou o Vasco da Gama dentro do Maracanã, né? Exatamente. Perdeu nos pênaltis pro Vasco, uma fase, se não me engano, era pras quartas ou pras semifinais da Copa do Brasil. O 15 de novembro treinado pelo Mano Menezes, que na fase anterior tinha eliminado o Grêmio dentro do Olímpico. Mas é aquele ano, o Ipiranga também quase eliminou o Fluminense. Com o gol do João Paulo ainda. Vocês lembram Então- quanto tempo faz isso? Do Ipiranga? Do 15 de novembro foi 2005. 2005? 2004 ou 2005? Eu ia chutar que até era antes isso do Mano aí. O 15 era treinado pelo Mano. Pelo Mano Menezes. O Mano foi o técnico dos Aflitos, não foi? Sim, sim. Os Aflitos foi 2004 ou 2005? 2005. Foi aí que ele saiu do 15 para ir pro Grêmio. Ele saiu do 15, foi pro Caxias. Aí no Caxias ele teve uma passagem relâmpago. E o Grêmio foi lá e contratou ele. Perfeito. Se não me engano. Mas Ele sabe chegou que- a treinar o Caxias umas 2, 3 rodadas na Série B daquele ano. O Caxias naquela época tava Sim. na Série B, né? Aí o Grêmio tava precisando de técnico e acabou contratando o Mano Menezes. Foi o cara que fez aquilo. Mas assim, é uma boa pergunta. Saber se aceitaria uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D. Porque tem tudo isso mesmo, né? De questão de saber o quesito financeiro, se é despesa, se não é, até onde vale a Mas pena geralmente ir. sim, acho que foi o Aimoré que ganhou a copinha no ano passado e optou pela vaga na Copa do Brasil. Se eu não me engano foi o Aimoré. O Aimoré foi campeão e ficou com a Copa do Brasil e o São José, felizmente, ficou com a vaga na Série D e subiu. É, Mas será que se Pode dar. o São José tivesse ficado em primeiro, tivesse sido campeão, teria escolhido a vaga na Copa do Brasil? Na Série D? Acho que não. E você sabe quanto premia a primeira fase da Copa do Brasil pro time que entra? Já descubro. Se não me engano é 500 mil, né? Eu acho que é partir da 500 ou segunda- 600, mas a não tenho partir da certeza segunda absoluta. que é 1 milhão e pouco. Bom, se for 500 mil para um clube, por exemplo, como o próprio São José, 500 mil reais dá para pagar o teu elenco quanto tempo? Só que tem que ver que Três o São gauchões? José joga a Série C do ano que vem, né? Sim, sim, Tem sim. já é divisão já, cal- então é, se já é. ganhasse já entrava direto. Já não é teria... calendário pro ano que vem. E nós temos times aqui no Rio Grande do Sul que já tem bagagem, né? Só não tem acesso, mas já tem bagagem. O Novo Hamburgo, São José, o Ipiranga, né? Que fez aquele próprio jogo contra o Fluminense, que um gol foi do João Paulo, não foi? Um gol, isso, eles empataram de 1-1 e o gol do João Paulo. Gol do João Incrível. Paulo. Exatamente. Tava gordinho, né? Pra não dizer muito gordo, com a camisa do Fluminense. Lá no Ipiranga ele é ídolo. 500 mil. Primeira fase. 500 mil primeira fase. Não, 500 Primeiro mil é um bom primeira dinheiro. premiação. É uma boa grana. Uma boa grana para um Imagina. clube E pequeno. daí, é uma boa querendo grana. ou não, se tu ganha um jogo, 2 jogos, tu já ganha esses 500 mil na Série D. Tu tem que ganhar todo, tu tem que ir bem na primeira fase, ganhar 3 mata-mata. 3, né? Acho É que é 3 verdade. ou 2. Então é muito mais complicado. Você tem razão, que talvez pelo quesito até de ganhar mais experiência, ganhar mais cancha, a Série D possa ser
um chão Torcidas assim. que gostam de jogar Campeonato Brasileiro, tipo a torcida do Pelotas, ia preferir muito mais que eles jogassem a Série D, eu acredito. Porque daí eles teriam uma divisão nacional pra poder até alfinetar um pouco o Brasil. Ah, daí vai que eles sobem pra Série C e o Brasil cai. Daí. Ter mais jogos para frequentar também, né? Vai ter mais renda no estádio. E são torcidas também que têm identificação, que vão bastante no estádio. Exato, a torcida do Pelotas é uma das melhores do Rio Grande do Sul, né? Só para constar, Maurício, em 2004, o 15 de novembro foi o terceiro melhor time da Copa do Brasil. Ou seja, foi eliminado nas semifinais. E depois, no ano seguinte, em 2005, ele foi pro Caxias, começou a temporada no Caxias, fez o gauchão no Caxias, começou a Série B, e o Grêmio, como estava naquela transição de recém-rebaixado, a montagem de elenco, acabou contratando ele nas primeiras rodadas da Série B do ano de 2005. Interessante é que o Mano Menezes tem um site próprio, vocês sabiam disso? Na qual ele tem notícias, fotos, mídia e contato do técnico. Vamos ligar Mano pra ele. Menezes. Uma entrevista exclusiva. manomenezes.com.br. Que chique, hein? Que chique. Quando eu crescer, Que chique. quero ter um Vocês site. lembram das excursões de colégio que tinha? Quem nunca foi na excursão de colégio para visitar o Beira-Rio e o Estádio Olímpico? Eu lembro que nessa época a gente foi nos dois, nesse ano do rebaixamento, nós fomos no Beira-Rio e todo mundo ganhou boné, ganhou um monte de coisa lá no Beira-Rio. E como o Grêmio tava numa pindaíba do cão, eles deram um adesivo para nós. Eu nunca vou esquecer disso, nem era um adesivo do Grêmio só. Era uma coisa sobre ser sócio, alguma coisa do tipo. Vacas magras, né? Época de vacas magras, né? As coisas acabam acontecendo. E aí uma pena, depois de tudo isso, é ver o 15 com as portas fechadas, né? Outro clube também que teoricamente tem tradição, foi treinado pelo próprio Mano e hoje não existe aproveitar mais. que eu me lembrei que o Guarani de Venâncio Aires está de aniversário hoje. Olha aí, Quantos ó, anos quantos faz anos? agora? 89. 89. Parabéns, então. pro Parabéns ao Guarani. Guarani de Venâncio, com certeza. Outro time também que a gente já conhece, ó, há muito tempo aqui, né? E pra gente passar agora pra outro clube, vamos falar de outro time aí, outro time verde, Juventude. Não é mesmo, dona Carol Freitas? Que agora... Deixa eu só aproveitar que tu falou de Juventude, a gente tá falando de Copinha, pra falar que o próximo jogo do Juventude na Copinha é no dia 6, contra o Avenida, que está com 100% de aproveitamento nos Eucaliptos. mas se não me engano, o Avenida também foi um dos poucos times que teve jogos adiados. Sim. Então, por conta disso, eles até deram uma disparada na... Eles têm 3 jogos e 3 vitórias. Deixa eu só eu conferir. Ganharam do Nova Prata de 4-0. Ganharam do Grêmio também. Ganharam do Grêmio de goleada. 3-0. Eles estão muito bem. No amistoso que eles fizeram com o Juventude também, eles ganharam, acho que foi 3 ou 4-0. Eles estão voando. Quem é que treina o Aimoré? Só por curiosidade. O Daitz. Fabiano Daitz. Bom treinador também. Bom treinador. E de treinador para treinador, vamos lá pro Vink, então. A gente tem que falar da estreia do Vink nesse jogo contra o Paysandu, 3-3. E aí, depois pega o Criciúma na próxima. Mas antes o Paysandu. Paramos no Paysandu. Mais conhecido E aí, como dona amanhã. Carol? Eu acho que o empate não foi bom pro Juventude, porque continua perto da zona de rebaixamento. A vitória, se não fosse aqueles últimos 10 segundos, aquele 1 minuto a mais que o juiz deu, podia ter dado 4 só. Deu 5 de acréscimo. Se ele tivesse dado 4, o Juventude teria voltado com os 3 pontos e já ia embalar pra pegar o Criciúma e o São Bento aqui, mas se o Queiroz faz aquele gol, também vocês... Exato. A Juventude tinha Eu voltado disse, com os 3 pontos. Né? A culpa tem que ser Queiroz, que dividida era entre o tão Queiroz e o requisitado Fred. pela torcida, né, na época do Julinho, então... A culpa é dividida entre o Queiroz e o Fred, porque o Fred falhou 2 vezes, em 2 gols deles. O gol do Caio Rangel tava impedido, tudo bem, mas o bandeirinha não viu, então siga lá pelota. E o Queiroz perdeu aquele gol que acho que até o Mamute fazia, né? Combinar, né? Então... E daí, tudo bem, se ele perde aquele gol, o Juventude ganha de 3-2, esquece, né? Ninguém lembra que ele perdeu aquele gol. Só que daí vai lá e empata. 10 daí segundos. é inacreditável, né? O problema desse jogo em específico, eu vi bastante a torcida do Juventude falando muito do Fred, da má atuação do Fred. Eu acho que ele tem crédito. Ele tem crédito e outra, o Paysandu veio pra jogar na bola aérea, só na bola aérea, tanto é que eles não tinham outro tipo de jogada a não ser alçar a bola pra dentro da área. E até por isso ele ficou exposto. Deles. Ele e o Bonfim ficaram expostos o jogo inteiro, era a bola dentro da área toda hora. Uma hora isso ia acontecer. Não que deveria acontecer 3 vezes, né? Sim. Tudo bem, tomar um gol de bola aérea, os caras estão botando bola na área toda hora, um gol vai sair. Tem que se tocar não lá, 3, né? né? Não 3. Mas acho que dá pra isentar um pouco o Fred da Não, eu acho que... Tirando todas o empate, que podia ser vitória, porque pra eles foi um gosto de vitória o empate. Eles estão na zona de rebaixamento, eles são o Exato, primeiro eles time tinham na acabado zona. de demitir o técnico, eles estavam com o interino. Contrataram outro técnico hoje. Quem seria? Eles queriam o da Ponte, que agora foi demitido. Exatamente, foi o que saiu da Ponte e acertou com o Paysandu. Então vamos aqui achar o nome. É o Brigatti, João Brigatti.
foi um brigate. Eu tava lendo lá que, quando eu fui ler sobre o Juventude e Paysandu, que eles queriam o técnico da Ponte Preta, que disse que não ia sair da Ponte Preta e foi demitido. Foi muito estranho, porque ele anunciou a saída da Ponte, 2 horas depois ele assinou o contrato com o Paysandu. Coisas do futebol, né? Coisas do futebol, né? Coisas do futebol. Mas eu acho que tem que pegar o ponto positivo desse jogo contra o Paysandu, que o Juventude jogou muito melhor. Porque antes, quando era o Julinho Camargo, todo mundo dizia que o time do Juventude era péssimo, era muito ruim, que nada adiantava, que o time era péssimo, e nossa, não ia dar pra fazer nada. Daí como é que agora com o Vink, tudo bem que tem algumas peças assim que não adianta, nem com o Vink milagre acontece, tipo Elias. Mas daí o substituto do Elias foi o Queiroz, que também não fez nada. Quem sabe esse Igor que veio do esporte. Não sei. Mamute. Mamute tá machucado ainda. Que isso, Porque eu não acho ele em nenhuma lista de relacionado, nada, tá machucado, eu acho ainda. Tá treinando? Tá treinando? Tá treinando. Pois é. E daí ele não foi relacionado pro jogo contra o Paysandu, não foi relacionado pro jogo anterior também. Pensei, meu Deus, né? Tá de novo no departamento médico. E o Jesus? Jesus não dá, né? Deu de chance pro Jesus já. Jesus era um dos queridinhos do Julinho Camargo, nem assim ele jogava bem. Acho que deu, né? Acabou o ano, encontra o caminho da roça e tchau. O fato é que o Juventude tem acumulado centroavantes, né? O Juventude tem acumulado de tudo um pouco. Hoje eu tava lendo ali que o Juventude tem um meio campista que eu nem conhecia. Que não é o Rafinha, porque aliás entrou muito bem. A torcida tava questionando muito ele, porque veio da divisão de acesso, da Série C, que o Juventude quer com um jogador desse nível. Daí o Rafinha foi lá e comeu a bola. Se eu fosse o Vink, mas como eu não sou, eu confio muito no que o Vink faz, eu botaria ele de titular amanhã. Porém, o Vink vai botar o Felipe Matheus, né? Até por estar aí faz mais tempo e tudo mais. E tá certo também, Carol, tá certo. Mas o Juventude marcou, pelo O menos. Juventude tem um meio-campista chamado Rodrigo. Quem que é esse? Oi? Rodrigo? Não, tu Quem conhece é Rodrigo? o Rodrigo? Aqui, ó. Esse daqui eu descobri hoje que ele tá no Juventude. E aí? Já passou por Goiás, Palmeiras, Sport e Atlético Goianiense. Não sei desde quando Olha que ele tá aí. no Juventude, mas ele nunca jogou. Nunca vi nem no banco. Que posição ele tem? Que posição ele joga? Meio-campista. Meia. Já passou por bons clubes. O que acontece com esse menino? Ele não é recente, Quantos anos chegou ele tem, agora. Carol? Nasceu em 94, faça umas contas. Vamos ver quem faz primeiro. 24 anos, eu sou de 24. 93. Pois é. Então, Eu sou de Nossa. 94. o Juventude ele tem Que dia acumulado que de ele tudo um nasceu? pouco. Que dia que ele nasceu? Ah, Não tem a data de nascimento dele, Carol? tem, mas a gente é fechado. Desculpa. Dia 11 de fevereiro. Tá, então já tem 24. anos. O Olha Juventude só. tem de tudo um pouco acumulado aqui. Só não tem muito lateral, porque a maioria tá no departamento médico. Às vezes o próprio treinador acaba escanteando o cara, não gosta do estilo do cara jogar, acaba escanteando, né? E não o dá Wagner, muita e o zagueiro Wagner? Eu acho ele bom. Não sei se ele teria espaço no time titular, porque o Bonfim é artilheiro do Juventude. Salve-se quem puder. E o Fred é batedor de falta. Então, bola. são Zagueiro, mais batedor de ofensivos que o falta. próprio ataque. Então vai tirar só se ele botar ele de centroavante. Bota o Bonfim de centroavante, bota o Wagner de zagueiro. Bom, vai talvez. ser tipo o Cícero no Grêmio, que já jogou de tudo que é posição. Vai que o Vink queira fazer a mesma coisa também. É. Pode ser, zagueiro que bate falta, alto, sabe cabecear, vai jogar na A frente. zaga do Juventude é mais ofensiva que o ataque. Talvez mude isso agora que veio o Vink, mas... Quem que foi a dupla de volantes? Foi Jones e... No último jogo? Bah. Foi Jones, foi o Tony? Não foi o Tony? Não, o Tony entrou. O Tony entrou durante a O partida. Tony entrou no lugar do Leandrinho, eu acho. Ou não. Do Porque daí trocou porque o Leandrinho tava com amarelo. E daí Estranho, o Tony também, porque- os dois suspensos agora. Porque o Tony costuma jogar aberto, né? Geralmente o Julinho botava ele jogar aberto ali pela esquerda. Sim. E o Leandrinho mais centralizado. E o Tony entrou nessa vaga aí. Até achei que ele tinha começado como volante ao lado de Jones, mas realmente não me recordo. Não, Então. e o meio-campo do Juventude tava um cano nesse jogo contra o Paysandu. Tava voando. Caio Rangel, Denner. o Denner, o Lucas, que tava voltando o primeiro jogo dele de titular depois do doping. Tudo bem que agora não vai jogar, vai ser poupado, né? Que é um jogo ele tá bem, ele tá Se não me engano, era suspenso. Jones e Lucas, a dupla. Jones e Lucas. Isso aí, Jones e Lucas. Isso aí. E já dá Tava pra, voando. claro que é muito cedo, mas já dá pra ver pelo menos um pouquinho da visão do Vink, desse time do Juventude que jogou contra o Paysandu. Ele não fez grandes mudanças no time titular e Mas o time Mudou. funcionou. o time funcionou. Marcou Exato. quanto tempo não fazia gol? Vamos fazer esse exercício então. Que mudanças que ele fez? O Maurício na esquerda. Mas é que o Maurício era obrigação, porque o Pará tá machucado e o Newton... Ah, o Newton não dá, né?
Não Tá, que então- o Maurício dê, mas o Newton não dá também. Então o Pará em condições, ele é o lateral do Juventude, então. Acho que segundo o técnico, sim. Segundo a torcida, o Pará pode ir embora. Tá. Ali no meio a gente pode até dizer que o Jair foi embora, tudo bem, mas Jones e Lucas é a dupla de volantes? Acho que sim. Agora que o Lucas tá 100% e não tá com punição nenhuma. Acho que ele se firma como titular, até porque depois da partida que ele fez, aquele gol que ele e o Denner criaram foi Pois é, o Denner é um que é inquestionável Não, o agora Denner não nesse sai do né? time. Agora não sai mais esse time. A torcida até quis pegar um pouco no pé dele no Julinho, ali no último jogo da demissão do Julinho, mas agora todo mundo já botou o pezinho no chão e viu que não é assim também, né? E o Caio Rangel? Caio Rangel é excelente, sempre gostei. Achei É, ele tem velocidade, ele Exatamente, é ele ótimo. me deu uma perspectiva diferente. Eu tinha um pensamento meio equivocado dele. Eu não sabia que ele era um cara tão veloz assim. Ele é um cara bom de drible. Ele é ótimo. Entende? No 1 a 1 aquele gol que ele ele é... fez, tudo bem que estava impedido, mas aquele gol que ele Sim, fez sim, foi mérito, muito sim, mérito sim. dele e do Denner, que voou naquele jogo. Coisa que a gente não via com o Julinho Camargo. Nem o Denner, nem o Caio Rangel infiltrar dentro da área. Sim. Aquele primeiro Mas é que gol... no Julinho Camargo era os 11 dentro da área do adversário pra não fazer o gol, né, no caso. Com o Vink é os 11 dentro da área de ataque, pra tentar fazer o gol. As tentativas do Julinho Camargo, pela sua capacidade de pensar num time, já tinham acabado. Ele não sabia mais o que fazer com o Juventude. Ele não conseguia mais enxergar o time que ele tinha na mão para poder armar. O Vink com sangue novo, com a cabeça arejada, talvez acompanhando os jogos e, obviamente, quando você treina num campeonato, você está dentro da mesma cidade, você vai saber ou conhecer alguns jogadores, né? Então, Sim, e o Vink até é diferente o posicionamento dele do Julinho. Tudo bem que o Julinho até ficava na beira do campo também, mas o Vink, até os narradores do Sport TV falaram isso, que o Vink fica dando instrução toda hora, e não é instruçãozinha assim, tipo, retranca ali, ó, tá aberto. Não é, ele é muito vamos ativo. lá pra frente, Isso acontece. vai muito da credibilidade atleta com o treinador, né? E cada dia que passa, dá pra ver que o Julinho não era um cara bem quisto ali naquele grupo do Juventude. A não ser pela diretoria, né? A não ser pela diretoria. Porque, inclusive, o clima no vestiário do Juventude é outro hoje em dia. Os treinamentos são diferentes. Voltando um pouquinho. Mais leve, o relacionamento com a imprensa tá melhorando aos poucos. Ainda bem, né? Sim, também o Julinho Camargo dizia que a culpa do mau desempenho do Juventude era da imprensa. Acho que só ele via isso, mas... que a imprensa estava fazendo a cabeça da torcida, então não tem algum problema aí, né? Como é que agora quando o jogador joga culpa, quando o treinador joga culpa na imprensa, tu pode ter certeza que... É aquilo que eu falei, ele não sabia mais o que fazer. Ou seja, não tem mais o que dar de desculpa. É hora de a gente começar a inventar alguma outra coisa. Aí bota onde? A imprensa. A imprensa que fala mal, é a imprensa que diz que ele não sabe treinar. E pra onde vai Julinho Camargo agora? Qual é o seu destino? Veranópolis, né? Eterno técnico do Veranópolis. Acho que vai morrer no Veranópolis. Nossa senhora. ele foi feito, né, pra treinar o Veranópolis. Veranópolis foi feito pra ele e ele feito pro Veranópolis. Se não me engano, é um dos únicos clubes aí que ele tem uma passagem relativamente boa, né? E uma identificação até, né? Uma identificação. Com os outros times que ele passou, até na Série B, os times que ele treinou, o Boa Esporte e o Goiás, ninguém quer ver ele nem de longe, né? E como é que pode que isso não aconteça? Pode citar o nome dele. Me expliquem isso, vocês aqui, que também, dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem isso muito com treinadores. Treinador de um clube só. Como isso, treinador de um clube só? Mas é que ele é treinador de time que joga estadual. E às vezes não Só. é nem treinador do mesmo elenco, porque o elenco muda. Se você vai treinar num gauchão, passa por um e vai para outro, é outro elenco, né? Dificilmente vão segurar os mesmos jogadores, mas o cara tem identificação com aquele clube e ele vai treinar aquele clube. Acho que ele tá pro Veranópolis, assim como o Rogério Zimmermann tá pro Brasil de Eu ia Pelotas. falar nisso agora, inclusive o Zimmermann voltou, né? Voltou. Dá o Pra pouso. Saiu no alegria da bid hoje. torcida do Pelotas. Saiu no bid hoje. Nossa, a torcida do Brasil de Pelotas tá enlouquecida tá muito feliz que ele veio. O Brasil de Pelotas assinou o rebaixamento no dia de hoje. Tá Tu assinado acha? ali, assinou. Eu acho que ele salva o Brasil. Não salva. Nem Acho o que nem o salva. quesito motivação do Zimmermann não salva. Não. Porque assim, motivação, tu motiva um grupo que tu sabe que vai jogar bem. Aí tu tem como motivar um grupo. Um grupo que não joga nada, não tem... Pode motivar o quanto tu quiser, eles vão lá, vão quebrar a perna do outro time e não vão fazer nada. E outra coisa... Esse time do Brasil é um time medíocre. É ruim, é time muito ruim. Sim, o Medíocre. Brasil de Pelotas tá na mesma que o Juventude. É um time que patinaria pra conseguir algo na Série C. Na Série C do Campeonato Brasileiro, cara. Eu não sei se na Série C do ano que vem o Brasil de Pelotas com esse time figura entre os 4 melhores, cara. Porque os times que a gente vê que subiram ali, o Bragantino, o próprio Cuiabá, o Botafogo de Ribeirão Preto e o outro clube que eu não me lembro qual que é, esses clubes ganham tranquilamente. O Operário. O Operário de Ponta Grossa, de longe são times muito melhores do que o Brasil de Pelotas. Mas eu acho que o Cuiabá no que vem, Série C de novo. É muito fraco, não tem torcida.
É que o Cuiabá é um fato interessante porque é time de empresário, né? Exato, né? Aí A chance de dar certo e de dar... É tipo o Boa Esporte. a questão do dinheiro, né? O Mas dinheiro é que vem o mais Boa fácil. Esporte também era pra ser assim. Não tem nem patrocínios, coitados. E o problema desses clubes assim, como o próprio Brasil de Pelotas, é que se vem o treinador. Vamos supor que agora chega o Zimmermann, né, que tem identificação também. Ele vai motivar até um determinado ponto. Porque como o time é muito limitado, vai chegar um ponto que também o próprio Zimmermann não vai conseguir fazer mais nada. Aí é aquilo que você colocou, Cristiano. Vai chegar um ponto que vai começar a bater na trave de novo. Não tem o que fazer. O time não se suporta. Não se mantém por si só. O Aí, melhor jogador do Brasil é o Éder Ciola, lateral. Ele é artilheiro da... É tipo Juventude, que o artilheiro é o zagueiro Rafael Bonfim. No Brasil é o Éder Ciola, que tem 5 gols. e é antigo também, né? Já é jogadorzinho também ali que já tá... Faz tempo ali Mas o faz seu tempo Éder também que Ciola. ele, né? que ele não tá tão bem, que ele não faz gol na Série B. Daí por isso que o Brasil tá nessas. Dependia dele pra fazer gol. Aí um clube que depende do lateral pra fazer gol, né? Até porque quando trouxeram o Klemer, o projeto era né? Aí o Klemer começou a fazer uma campanha até razoavelmente boa, aí perdeu a mão totalmente também. E a gente sabe o estilo do Klemer treinar, é outro cara que eu acho que tem que pegar muita cancha para poder treinar também. Não acho um cara que seja assim, um cara, nossa, medíocre como treinador, acho que até tem futuro, mas vai ter que pegar mais cancha, porque o Klemer é outro cara que tem problema com a imprensa. Isso eu digo porque ele treinou lá, o meu Glória de Vacaria lá, tinha um projeto com ele e ele não escalava os melhores jogadores do time. Aí o pessoal da imprensa Escalava os perguntava, bruxos. aí, Klemer, por que você não escala o cara? Aí ele disse assim pro repórter, poxa, mas vocês da imprensa aqui são muito chatos, vocês têm que saber que o time é meu e não é de vocês. 2 jogos depois, tomou 4 em casa, tomou 2 fora, resultado, Klemer fora. É um tipo de treinador que você tem que ter um pouco com os pés no chão, né? Mas Não também dá quando pra... eles demitiram o Klemer pra trazer o Gilmar, também é... Não sei se era a escolha certa o Gilmar. É, pra desafogar. Gilmar, Pra desafogar. Trouxeram um cara relativamente com nome dentro do interior do futebol gaúcho. Futebol gaúcho, é. E aí, pra desafogar. Mas o Gilmar também é um estilo meio Celso Roth, assim, sabe? Eles trouxeram só apaga incêndio, né? Exato. É o Celso Roth, é o cara que chega, apaga o incêndio, joga bem em 2, 3 jogos e depois do quarto em diante desanda a maionese. Agora, o Zimmermann, na minha visão, ele é um cara que não é levado a sério dentro do vestiário. Eu acho que Sinto só no muito. Brasil. Ele é que nem- Nem no Brasil, Tá. cara. Nem no Brasil. Mas ele Porque tava de dono no Brasil quando ele De foi relatos demitido. que já escutei da maneira que ele conversa, o jeito que ele trata os jogadores, pra ele perder o grupo é 2 toques. É estilo Argel? 2 toques, estilo Argel. Senão pra pior. Nossa. Uma pena Nossa. então, né? Porque Não daí vai mais um time gaúcho Você fora fala no da quesito Série B. Argel, no quesito arrogância? Claro, é um cara que cobra. Ele tá certo, ele tem que cobrar. Sim. Ele tem que cobrar o time dele. Só que hoje em dia, tu sabe como é que é a boleirada, né, Maurício? É o ego gigante, né? O ego do jogador às vezes é maior que o ego do próprio técnico, sendo que os 2 egos têm que comungar entre eles, mas um quer bater o outro, tu entende? Sim. Aí o jogador acha que o técnico tá errado e o técnico acha que o jogador não joga nada, e aí? Como é que tu vai administrar uma situação dessa no vestiário? O treinador não tem que se preocupar com isso, cara. O treinador tem que ter o vestiário pra ele trabalhar na paz dele, na tranquilidade dele, no ritmo dele. Ele não tem que administrar esse tipo de situação. E essa boleirada aí que faça-me o favor, né? Nada contra Mas o a Brasil. tendência é sempre piorar, que nem aluno. Perfeito. Essa boleirada aí, o pessoal que, vão com todo respeito, né? Que nem o falar de novo o próprio Glória lá. Por que tu acha Elenco de R$1.000 Por por que mês tu o acha cara que o ganha? próprio Filipão, cara, que é um dos caras mais cascudos do futebol, é um cara que abraça, um cara que traz pra ele o jogador, que diz, não é assim, Que ele é vamos por um experiente. caminho, não deu certo, vamos tentar de novo, não deu da segunda, vamos na terceira, não deu na terceira, vamos na quarta. Aí quando todo mundo vê que não dá, aí o Felipão vai lá e tira o cara, entendeu? Mas enquanto que ele consegue levar, ele consegue trazer o cara e dizer, não, cara, vem pra cá, não é bem assim, vamos trabalhar junto, aí as coisas dão certo, entendeu? E Inclusive, pode falar, Karine. Não, eu ia dizer só, às vezes isso ele consegue recuperar muitos jogadores que há muito tempo tipo, não rendiam e acaba nessa conversa voltando. Acho que é o que a gente comentou nos programas desse ano, que tendo um vestiário, o grupo fechado, a vitória É, a começa a família vir. escolar, né? É, tipo, Que nem eles dizem, a família escolar, é. que foi o que Tanto ele é fez o com a Palmeiras seleção evoluiu brasileira. agora, né? Depois Foi o que que ele ele fez chegou. com a seleção Sim. brasileira. E, É outro Palmeiras. e tem 2 times ali, joga com um pouco dos reservas titulares e rende igual. O próprio Felipe Melo, né? Tá um cara diferente, viu que fez uma besteira, Bah, já não se foi superou pra na besteira, né? imprensa, não foi pra imprensa, já não falou besteira, deve ter sido cobrado no vestiário. E o Filipão sabe conduzir os seus atletas muito bem, né? A própria coletiva de imprensa dele, há um jogo atrás, antes desse, há um jogo atrás, que ele falou,
o estilão do Filipão, né? Me informaram que ia ter uma festa no Palmeiras lá e tinha uns 5 ou 6 jogadores que foram convocados para ir. Não, senhor, não vai ninguém. Isso não era uma festa no Palmeiras, era o aniversário do clube. Isso, exatamente, perfeito, aniversário do clube. Festa de aniversário do clube. E ele disse, não, senhor, não vai ninguém não, concentração total pro jogo, não vai ninguém pra festa. Eu ouvi ele dizer isso na entrevista. Inclusive, um fato curioso que aconteceu, não sei, alguns torcedores do Palmeiras intimidaram o André Sanches, né? Um fato interessante, o André Sanches estava na festa de aniversário do Palmeiras, enfim, lá em São Paulo tem dessas coisas, né? E os torcedores foram Corinthians lá, já não quer mais ele, ó, quem sabe ele tá querendo uma vaga no Palmeiras. Fizeram um vídeo intimidando o André Sanches, cara. É pra te ver que ponto chega também, certo? Que ponto chegamos. Já que a gente tá falando de técnico, vamos tocar no Lisca? Vamos no Lisca. Vamos no Lisca. Ganhou do Flamengo, hein? Quem diria? Numa falha do Diego Alves. O Lisca ganhou do Flamengo ou o Ceará ganhou do Flamengo? Mas foi um... Depois que o Lisca assumiu o Ceará tem uma derrota em casa só, pro Bahia. Não perdeu nenhum jogo em casa. Outro por isso que ele é cara que mostra também que tem grupo nas mãos, o próprio Lisca. Até um certo ponto também, né? Ele tem o grupo na mão, ele não tem a direção com ele. Daí... outra porque coisa... quando ele treinava o Juventude era assim também. Ele brigava com a direção pra pagar o salário dos jogadores. E os jogadores estavam na mão dele. Por isso que o Juventude foi bem naquele ano. Subiu da Série D. Porque os jogadores estavam na mão dele. Quem não tava com ele era a direção. Daí... É outra história. Mas a torcida também do Ceará adora ele. Até Sim. Por onde jogo, ele passa, a torcida que... A torcida vira fã dele, né? É incrível, incrível. E até fez uma aposta, não sei se vocês chegaram a ver, com o jogador que se o cara fizesse o gol, ele ia fazer 2 risquinhos no cabelo. No cabelo. Ele fez no Globo Esporte. Aí, passou hoje no gol. No gol. Sim, jogar no Maracanã com quantos mil flamenguistas lá? Mais de 60 mil pessoas. Tá 61 mil pessoas no Maracanã. Nossa, foi um jogaço. Domingão de manhã, 32 graus no Rio de Janeiro. Nossa, dia espetacular no Rio de Janeiro. Pistola. Ceará. Porque amassaram o Ceará o jogo inteiro. A defesa do Ceará é impecável. Não deixou passar nada. E é o que... Gol anulado do Diego. Goleiro ótimo do Ceará, É o que eu digo. Flamengo, por mais que as pessoas digam, falem... Deixa que digam, que pensem. A nação, a maior nação do mundo... Final do jogo já estavam vaiando, já estavam pedindo pra tirar técnico. Já estavam vaiando o Paquetá, que é o artilheiro da equipe. Estavam vaiando o Diego, o próprio Diego Alves, um cara que, tá ali no Flamengo pegando tudo que veio pela frente, os caras foram lá condenar ele por causa de uma suposta falha no gol. E daí vaiando o técnico não faz sentido, porque eles amassaram o jogo inteiro. Foi uma infelicidade do Flamengo. Tanto que o Lisca deu a entrevista depois, estão vaiando o Paquetá, não sei o que, manda ele lá pra mim. Exatamente, perfeito. O Paquetá e o Diego não servem no Flamengo, manda aqui pra mim serve, Aí é o que eu digo, cara. O Flamengo é um time de mídia. O Flamengo não passa disso. O Flamengo não tem torcida de verdade. A torcida que vai no Maracanã não é a torcida que vai pra torcer. É aquela torcida que vai pra vaiar. Claro, a gente sabe que toda torcida tem isso. A torcida do Grêmio tem isso. A torcida do Inter tem isso. A do Caxias tem isso. Todas. E da do Juventude. Que a gente diz a turma do amendoim, né? Que vai lá só pra... Só que no Flamengo só tem a turma do amendoim. É que eles não estão... É que, assim, com a grandeza do Flamengo, eles não querem perder pra um time como o Ceará, sabe? Eles não aceitam isso. Mas é pior que isso, Carol. Então, na final da Sul-Americana, que o Flamengo tava jogando com o Independente, perdeu pro Independente. Numa final, a torcida queria invadir o campo, queria bater nos jogadores, fez briga fora do campo. Milhares de pessoas foram presas. Algumas pessoas foram presas, entendeu? Então não dá pra entender isso aí, cara. Não dá pra entender isso aí. O Flamengo, torcida não dá pra entender. O Flamengo de hoje é o Flamengo Nutella. É o Flamengo que, quando acontece alguma coisa errada, o treinador vai lá e apoia o jogador que faz coisa errada. Esse é o Flamengo de hoje em dia, né? Mas enfim, a gente vai pro intervalo agora e depois a gente volta falando de Inter e falando de Grêmio. Até daqui a pouco. E voltamos, 7 horas, 10 minutos. E de alegria de voltar, viu? E o seguinte, tá? Vamos já falar de Inter e falar de Grêmio. Eu ia chamar aqui um cara mau caráter, chegou atrasado de novo e nem chama. Ia pagar uma cerveja. Mas tudo bem, vamos deixar. Uma pra cada um, né? Também acho. O cara é trabalhador, a gente tem que dar um desconto pra ele que ele tá mexendo no celular, tudo bem. Fazer o quê? Vamos lá. Candy Crush. Vamos nós de novo então. Karine Zanardi, Inter e Cruzeiro. O Inter conseguiu segurar um empate lá no Mineirão. Foi bom, foi ruim? Cruzeiro, time mais ou menos. Aí, como é que você está enxergando isso aí? Foi válido. Acho que o importante é sempre pontuar, continuar pontuando.
sempre trazer um pontinho fora de casa, muito bom. O Inter podia ter marcado, teve uma chance com o Potker no primeiro tempo que explodiu no travessão, teve chance depois no segundo tempo também na bola aérea com o Edenilson e Damião. Também teve chance, podia ter tomado o gol, né? Tomou um gol, o juiz anulou, enfim, podia ter perdido. Mas pelo que eu entendi... Eu não entendi o gol. Pelo que eu entendi, eu vi, tipo, a foto parada, assim, ele deu mão, acho que a bola rolou no braço, sabe? Na hora que o cara subiu com o Eu achei que ele tinha dado falta de ataque, alguma coisa do tipo. Pelo que eu entendi foi isso, eu vi uma imagem parada, assim, que a bola tava, tipo, rolando no braço. Não sei se foi isso que ele anulou, porque impedimento não tinha nada, né? Ele deu alguma falta ali. Mas, enfim, continuando. O Inter podia ter perdido, é claro, podia ter ganho também, mas o importante é continuar pontuando. Agora a gente tem 2 jogos em casa, de adversários diretos. Flamengo na quarta-feira, tá 2 pontos do Inter, então vão estar disputando ali. Depois a gente tem o Grenal no domingo, no Beira-Rio. Vai ferver esse. Esse vai ser bom, esse eu vou. E é isso aí, né? Acho que continuar pontuando Tu achou é bom importante. o jogo? Sinceramente. Não, o início tava horrível, de verdade. O Inter não conseguia sair de trás, era só balão, tava muito feio o jogo. Melhorou nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, daí acabou, foi pro intervalo. Voltou mais ou menos. A gente não tem criação, né? Não tinha criação. Patrick. Lançou de novo. O Patrick foi mal ontem. Eu achei ele muito mal. Nico também, né? Muito mal. Mesmo assim, eu não teria tirado ele. Quando ele tirou ele pra lançar o da Alessandro. Teria tirado quem? O Jonathan Alves, pelo amor de Deus, cara. Levou até cartão bonito. De verdade. Nossa, Sim, eu acho que ele tem 6 jogos, 5 cartões. 4 cartões, ele tem 4 cartões amarelos. Isso aí. E um vermelho. Ele quer colecionar cartões, Ele não tem é muito gols. cartão, ele tem muito cartão, de verdade. É meta. Acho que deve ter o quê? Uns 6 jogos e 4 cartões. Enfim, é muito cartão pra uma pessoa só. O fato é que ainda não perdeu, né? Sim. Ainda continua mantendo... 7 E não jogos. tomou gol. 7 jogos sem sofrer gol. O que eu destaco do Internacional é quando o Inter tá jogando mal, mesmo assim ele tá conseguindo jogar de igual pra igual com outro time. Isso a gente não via nos times anteriores do Inter, tu entende? Há muito tempo não Na se própria via. Série B, no próprio ano que o Internacional foi rebaixado, quando o Inter jogava mal, os outros times deitavam e rolavam em cima do Inter. Esse ano não, esse ano o Inter tá jogando mal, mas mesmo assim tá conseguindo jogar Tá de jogando igual mal pra e os igual. adversários acompanham. E tá continuando Exatamente, junto. exatamente isso. Que eu acho que é o importante, é pontuar, continuar pontuando e não sofrendo gol, né? 7 jogos sem sofrer gol. O Lomba tava feliz ontem, né? Ontem tava Mandou bem. até um beijo vale pros filhos ressaltar dele. a atuação do Benzão. Marcelo Lomba, né? Que fez uns milagres assim absurdos. Aí eu já vou puxar lá pra Não esse fez cara a aí torcida sentir saudade do Danilo. que chega às 7h15 no programa e não quer falar. 7h13. 7h13, tá bom. Corrigindo. 7h13. Tem que ser pontual aqui no 19 e rádio, né? 13. 19h13. Seguinte, o que você acha? Ai, Jesus. O que você acha da classificação do Inter pra Libertadores? É mais do que Do evidente Inter? já isso? Do Inter pro ano que vem na Libertadores? Ah, eu acho que Claro. sim, mas nem sei se é tão mérito do Inter assim. É que na real, cara, classifica 6 times, classificam Sim, 6 times, G6. né? Por exemplo, o Inter que parecia tão acertado assim na Libertadores, mas o Palmeiras, por exemplo, já tá a 6 pontos do líder já tá perto do Inter. Então, por exemplo, se diminuísse pra G4, eu acho que já ficava perigoso, mas como é G6, eu acho que tá bem encaminhado. E o que você tem a dizer sobre isso mesmo que a Karine colocou aqui, da falta de criação do setor do Inter? O Patrick fez uma Ontem partida ele muito foi abaixo do mal. que vinha fazendo. O Nico também. Claro que a gente não pode julgar esses caras Sim, porque também não dá eles têm crédito. Mas falando da partida em si. Não dá pra querer né? que eles joguem todos os jogos bem, né? Mas falando da partida Normal. em si. Querer dar? Querer eu quero, mas... Eu acho que ontem faltou mais ousadia por parte do próprio técnico do Inter do que falta de criação. O Inter não criou porque não quis criar. Essa que é a verdade. Não é porque não tem um cara... ninguém tem um meia muito exemplar assim no Brasil que crie muito, mas o treinador do Inter ontem não quis ganhar o jogo. O Inter podia ter ganho o jogo ontem, eu até acho com facilidade, porque teve o Potker perdeu um gol, ele o goleiro, aquela bola não é pra chutar daquele jeito, é pra bater colocado de chapa, tu faz o gol. O Leandro Damião também no segundo tempo, de cabeça, Teve 2 bolas aéreas no segundo tempo, uma com o Edenilson também. Jogou muito ontem, ele tava jogando. O Inter ontem, quando quis jogar, jogou melhor que o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, que o Cruzeiro cansou e o Inter não soube explorar isso porque não quis ganhar. Eu acho que o Inter poderia ter saído de lá com os 3 pontos. Eu também teria colocado outro atacante na hora que lançou a mão. Tinha quem no banco? Tinha Eu acho que o Rossi tinha poderia o Rossi ter no banco. entrado. Ele fez aquela alteração de lateral de trocar o Zeca pelo Fabiano. Não entendi. Assim, ó, se o Zeca não tá 100% fisicamente pra jogar, não Não coloca. coloca, não bota iniciar jogando. Tu perde uma substituição. Tá indo bem. E o próprio Leandro Damião também agora volta com pinta de ser titular. Era o que tava se esperando. O Jonathan Alves foi mal, né? Ontem
Ontem não, todos. Contra o Paraná ele perdeu um gol quase sem goleiro, que veio um cruzamento, se não me engano, do Fabiano pra trás, ele perdeu um gol e ele recebe muito amarelo. Ele tem muito mais cartão que gols, com certeza. Mas tem 4 cartões. Pois é. A situação não 4 é amarelos e um vermelho. No vermelho. A situação me 6 lembra jogos. muito do Diego Não Souza. escalem do no estilo do cartão. Diego Souza, né? Que joga e toma cartão amarelo, expulso. E assim, o histórico do Jonathan Alves, se vocês forem olhar no Barcelona, é assim também. Não muda muito. A diferença é que no Barcelona ele tava fazendo gol, então os gols acompanhavam os cartões, mas o histórico dele é assim, na Libertadores ele foi expulso ano passado. Ele foi expulso contra o Grêmio depois de acabar o jogo, na semifinal da Libertadores do ano passado. Acabou então o jogo, ele vai foi fazer um gol reclamar, domingo. ele tomou o vermelho. Então, isso aí já... Quem contratou já devia estar sabendo, ou se não sabia, tá sabendo agora. Sim. Vem junto com. Utilidade pública. Isso. E se ele fizer gol domingo, Vitinho? Já pensou? Quem de vocês vai Aí pagar uma consagra cerveja? Vamos o fazer uma Jonathan aposta aqui, ó. Alves. Se o Grêmio ganhar, o Vitor paga uma cerveja. Se o Inter ganhar, tu paga uma cerveja. Não, não teria, Por não que teria que que ser ao contrário. Não, Se o meu eu time quero saber o ganhar, que eu você tenho a ver com Pode essa ser o história. Se o contrário Inter ganhar, parabéns pro Inter. Se o Grêmio, parabéns pro Grêmio. Eu vou ter que pagar, eu não pago nem as... Vocês estão quebrados mesmo, então, né? O salário de vocês Os tá feio. estagiários não dá. Negando cerveja pros brother é complicado. E outra coisa, galera, que vocês falaram aí em Brother e tal. E essa novela do Richelli, que teve um final Novela, aí hein? meio... Né, ficou meio escondido. Até ontem o vice foi tentar falar alguma coisa sobre isso, não quis colocar publicamente antes. Mas enfim, depois acabou anunciando que o Richelli volta pro esporte. Continua sendo jogador do esporte. E aí? Novela, né? Ficou um tempão, nem chegou jogador a do estrear. Quando que tu viu isso? Isso foi ontem. Porque hoje... Hoje saiu já. uma atualização. Hoje eu ouvi na Rádio Grenal o empresário do Richelli falando que ele é jogador do Internacional. Internacional. Jogador do Inter. Eles estavam até num impasse, numa questão de que parece que quando o Richelli foi contratado já se saberia que um mês ele ia ficar fora. Aí o Internacional e o Sport estavam nesse impasse de quem pagaria o salário nesse mês. Mas pelo que eu tô sabendo, ele é atleta do Internacional, sim, vai começar a treinar com o grupo, normalmente. Se não me engano, vão dividir salários. Metade paga o Inter, metade paga o Sport, até porque tem muitos jogadores do Inter que estão no Sport, né? O próprio Claudio Vinck, Hernando, por aí vai. A atualização é isso aí mesmo, que o Sport, Perfeito. que é o dono dos direitos do atleta, enfim, aceitou o pedido e vai permanecer no Inter. Então, tipo, É uma boa opção? até o fim de 2019, a princípio. Treinou pouco, não jogou. Como é que a gente vai te dizer, Vitor? É um jogador que tem potencial. É Maurício. um cara de potencial. Ele não me conhece? Obrigado pela lembrança. Tu falou Vitor e era Maurício. Mas eu quero dizer sobre a opção mesmo, sobre aquilo que ele fazia no esporte, se ele pode encaixar bem no time do Inter daqui pra frente ou não. Eu acho que nem vou cogitar o Richelli agora no time do Inter. O Inter Por quê? tá bem servido na O posição. cara que não pode nem entrar em campo ainda, acho que nem o Odair conta com ele. Ninguém acho conta que com ele, na verdade. Então, Virou um novelão, né? Ninguém conta. Vamos pular direto pro Grêmio lá então, pra gente fechar o programa falando do Grêmio. E já falando da classificação nos pênaltis, também, obviamente, a colocar a opinião de vocês em cima disso. Precisava ter sofrido tanto naquela classificação nos pênaltis? Não podia ter feito o resultado antes, tomar gol tão rápido. jogou daquele jeito? pra fazer, né? Mas não é assim que acontece, não é? Aí eu quero fazer 4 gols e vou fazer o Grêmio, jogou pra fazer, produziu, o Estudiantes não quis jogar, mas eu acho que... Inclusive, que time falsificado esse do Estudiantes, hein? Nossa. Não faz cera, não faz falta. É um argentino muito falsificado esse do Estudiantes. Nem parece que o Verón E jogou olha- nesse time. Mas fizeram um gol. E na verdade, eu acho que isso é decorrência do time ser muito jovem, porque ontem eu tava assistindo Estudiantes e Independiente pelo Campeonato Argentino, e Estudiantes fez 2-0 em casa 2-2, e né? tomou o empate. Então tu vê que eles não sabem administrar. O Estudiantes fez empatou o jogo e simplesmente não quis mais jogar na arena, né? Simplesmente falou, não, a bola fica com o Grêmio, agora a gente... E não teve um contra-ataque, não teve nada, assim, então, sei lá, eu acho que o Estudiantes ficou muito aquém do que eu esperava, pelo menos depois do primeiro jogo e principalmente do primeiro tempo do primeiro jogo que fez. Eu pensei que ia ser um outro Estudiantes aqui. E agora tem quem pela frente? Pela Libertadores? Atlético Tucumã, mais um argentino. Tá jogando neste exato momento contra o News Old Boys 0-0. E aí? É jogo jogado? Não tem. Contra o argentino, contra qualquer... Cara, eles eliminaram um bicampeão da Libertadores na casa dos caras.
com mais de 50 mil pessoas. Então, não é qualquer time. Eu vejo muito isso aqui no Rio Grande do Sul. O Grêmio vai passando de fase e começa a menosprezar os times. Eu não sei pra quê, se é pra motivar os caras, se eles acham que... Eu tenho a impressão que esses caras nunca assistiram o jogo desse Atlético Tucumã e ficam falando pelo nome, pela camisa, mas... Sabe uma manchete que eu li? Pela expressão. Uma manchete que eu li que dizia assim: Grêmio mais uma vez enfrenta um time sem expressão nenhuma na Libertadores. Essa foi uma manchete que eu li do Imagina Zero se o Hora. Grêmio eliminar o próximo adversário agora. Sim, então, acabou qual de vai ser a eliminar um manchete? tetracampeão da Libertadores. Deve ser muito inexpressivo o Estudiantes. Não tem nada de inexpressivo, né? Então, eu acho que vai ser um jogo difícil, Argentina, e eu volto a dizer, o Grêmio tem que fazer o resultado lá. Tem que vir com no mínimo um empate de lá. Porque dizem que esse Atlético Tucumã, e eu assisti, na verdade, o jogo contra o Nacional de Medellín, não me pareceu, mas... Joga melhor fora. Joga melhor fora e joga muito fechado. Muito fechado, ele faz... O Estudiantes fez uma linha de 5, mas ele liberava os dois alas aqui, os dois laterais. O Tucumã faz uma linha de 5 com os dois extremas, são zagueiros também, não são laterais. Então tu praticamente joga com 5 zagueiros. Até. Ele faz uma parede, né? Por isso, então, se tu consegue fazer o resultado no primeiro jogo contra esses caras, aí tu obriga eles, eu quero ver o Tucumã perdendo, jogar com 5 zagueiros. E vai ter realmente jogar para quebrar a linha, né? Se é desse estilo mesmo que joga com praticamente 5 zagueiros, vai ter que infiltrar para poder quebrar essas linhas do Tucumã. Um ponto que a gente poderia destacar desse jogo também do Grêmio e Estudiantes é a falta de efetividade do ataque do Grêmio, né? Foram 23 oportunidades de gol e 2 bolas entraram. Alguma coisa tá errada aí, né? Alguma coisa tá errada. O Grêmio é um time que chutava pouco ao gol. Começou a chutar, mas tá chutando errado pro gol, não tá acertando o gol. O gol saiu numa bola parada aos 46 minutos do segundo tempo. Ou seja, é a volta daquele Grêmio imortal, daquele Grêmio... Que tem que sofrer para ganhar. Que tem que sofrer para ganhar. Mas assim é mais aquele divertido. Grêmio que nunca foi campeão de nada, né? Porque esse Grêmio imortal nunca ganhou nada na vida, né? Ganhou ali uma batalha dos aflitos, com 7 jogadores em campo, e depois daquilo não aconteceu mais nada com o Grêmio imortal. Eu quero o Grêmio de volta, o Grêmio do Roger, o Grêmio do Renato, o Grêmio que toca a bola, o Grêmio que tem a bola no pé. E é efetivo. E efetivo. A gente não tá vendo a efetividade no Grêmio. Porque veja o problema que tem pela frente pegando um time tão fechado quanto o Tucumã. E sem efetividade fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que o Grêmio não criou tanto 5 de Estudiantes, muito mais pela marcação de Estudiantes, esse fato de não querer jogar. O Grêmio não conseguiu no segundo tempo, por exemplo, pegar uma vez a defesa de Estudiantes desarmada, porque os caras não jogavam, não saíam. Mas tudo bem, o Grêmio chegava, mas... Tá, vamos lá, vamos contar quantos foram dentro da pequena área, assim, claras e que o goleiro defendeu, que foram no gol. Só uma do Jael, que foi aquela bola que bateu na trave. O resto era cruzamento, que uma bicicleta o Jael tentou dar, um chute do Jailson Já pensou de fora, um gol de bicicleta outro chute de do Cruel? Jael de fora. Não são criações que o Grêmio chega perto e perdeu um gol. Não, o Grêmio não perdeu o gol, o Grêmio criou, o Grêmio teve volume de jogo, mas o Grêmio não criou chances para fazer assim, tantos gols assim. E eu acho que o Grêmio tem que aproveitar esse tipo de classificação. Eu acho que os jogadores devem ganhar moral. Não é porque foi no final que o Grêmio tomou um gol contra o Flamengo no começo. E aí, muda nada, tomou um gol contra o Flamengo no primeiro jogo, no fim também. E tá classificado, não tem... Acho que assim, o bom é que, pelo menos eu considero coisas boas, é que o Grêmio não se apavorou mesmo, sabendo que o tempo tava passando, não se desorganizou. E o Grêmio acabou o jogo com 5 atacantes. Eu nunca vi aqui no Brasil um treinador fazer isso. É a primeira vez que eu vejo um time acabar com 2 zagueiros e um lateral, fazendo uma linha de 3, só com um volante e sendo esse volante um segundo volante, né? Porque o Jailson tinha saído, inclusive para sempre agora, né? Pelo jeito. E 5 atacantes. E outra coisa, eu acho que pode ser uma possibilidade pro Renato começar a recuar o Ramiro como fazer função de volante e abrir o Alisson. Não vai ser. Eu também acho que isso é a coisa certa de fazer, mas acho que o Renato não vai fazer isso. Pelo menos por agora. Por agora. Tanto é que ele mostrou isso contra o Botafogo. Ele começou com o Cícero e com o Maicon. Só o Ramiro só foi recuado porque o Maicon se lesionou. Então, cara, eu acho que o Grêmio até, inclusive, poderia ir atrás no mercado de um cara assim. Porque o Renato falou que o grupo tá fechado, então isso quando o treinador deixa claro que o grupo tá fechado, que mas o Michel, o relato de quem tá vendo os treinamentos dizem que ele tá muito atrasado fisicamente. E eu acho que realmente tá, tanto fisicamente e tecnicamente, porque o Grêmio tava ganhando de 4-0 do Botafogo. Esse era um jogo que
tu quer dar ritmo pro cara ganhando de 4-0, dá nesse, né? Não tem outro jogo melhor Sim. que esse. E ele não botou o Michel. Então o pessoal fala que ele tá muito, muito mal, assim, principalmente no primeiro treino, aí falaram que parecia que ele nunca tinha visto uma bola. Então eu acho que o Grêmio tem tempo para ir atrás de gente no mercado, inclusive dá para inscrever ainda a galera ainda nessa fase. E um volante sem tempo de bola é complicadíssimo, né? Hoje, por exemplo, o Grêmio fez jogo treino hoje à tarde contra o São José de Porto Alegre e a dupla de volantes foi Tassiano e Michel. 2-1? 2-1, terminou? 2-1. Tassiano e Michel. Uma curiosidade, né? Porque o Tassiano tá saindo até bem jogando na volância, né? Os gols foram do André e do PP. Olha PP. aí. Olha só. Falando no André, depois do jogo contra o Botafogo, que o Botafogo é muito fraco, né? Vamos falar a verdade, o Botafogo é um time muito fraco. Acho que nem perto desse time de Libertadores. Foi feita uma pergunta pro Renato, falando como é importante, o que o Renato vê Achei que era do Lisca. da importância dos seus dois atacantes estarem marcando, estarem fazendo gols, da boa fase dos seus atacantes. Sinceramente, eu não vejo boa fase no André e muito menos no Jael. no Jael. Não, pera aí. Polêmica. Eu não vejo essa boa fase assim tão escancarada. Não, então me diz outro centroavante que tá jogando desse jeito. Mas eu não vejo essa boa fase. Nossa, que nem foi na primeira pergunta. Renato, qual é a importância de ver os teus dois atacantes vivendo essa ótima fase? Tá, mas vem cá, que ótima fase. Mas olha o Jael jogo que não ele fez. O Jael não tá Agora vivendo uma até boa eu vou ter fase. que me meter. Deu assistência, era só porque ele não tava fazendo gol. Mas ele é centroavante? Tudo bem, mas o centroavante pode participar de várias maneiras. Quem é que deu assistência pro Everton contra os Estudiantes? Quem é que deu assistência pro Cícero? Tá, mas vocês acham isso uma excelente fase? Que só fazendo isso é uma excelente fase? E o que aconteceu no jogo de sábado? Agora ele marcou 2. Tá, e o André? O André não, mas o André tá retomando agora uma confiança que faltava nele. Fez o gol da classificação, mesmo que seja de pênalti. O André pode jogar divisão de acesso. Então eu acho que o Grêmio tem dois centroavantes A confiança do André tá voltando. Eu acho que sim. Porque depois que tu inclusive tem informações do pessoal que trabalha no Grêmio que foi o André que pediu pra bater o último pênalti contra Estudiantes. Então, Hoje que eu se consagro. Então mostra que o cara precisava desse pênalti, entendeu? Ele precisava desse pênalti pra ganhar confiança. E eu acho que deu. Até que ele bateu bem o pênalti de novo sábado. Não é porque o goleiro acertou o canto que é um pênalti mal Mas já batido. pensou se o goleiro pega? Aí ele ia sair linchado. Nossa. Não volta mais? Ele Infelizmente. bateu melhor o pênalti contra o Botafogo do que o último contra o Estudiantes. Porque ali se o goleiro acerta o canto, o goleiro agarra a bola ali. Mas aí que tu vai ter que reparar no replay, se tu quiser assistir de novo, tu pode ver. Ele espera o goleiro pular. Contra o Estudiantes ele olha pro goleiro e contra o Botafogo eu acredito que seja pelo gramado molhado, que tava muito encharcado, ele falou, bom, eu vou decidir um canto e vou bater. E foi isso que fez, bateu bem no canto e... Bate no canto, bate forte e é difícil. A titularidade é dele, então, pra Não, vocês? a titularidade é do Jael, isso Sim, não tem mas dúvidas. Jael. Eu acho que sim, claro. Exatamente. Claro, o Jael tem, parece que 8 assistências no ano. Eu acho que o Jael tá jogando bem. Até eu acho que ele tá bem. Tirando não serve, o Borja, manda pra cá. esses centroavantes dele. Eu acho que o Jael vive uma boa fase. O André não vive até porque não tá jogando muito agora. Mas eu acho que ele pode retomar essa fase. Apesar de eu achar que são dois centroavantes com estilo diferente, né? O André, ele participa muito pouco do jogo. Esse é o problema. O André, inclusive, jogou hoje. O André, inclusive, jogou hoje contra o São José de Porto Alegre. E foi substituído pelo Tony Anderson, né? Tony Anderson tá fazendo a função de falso 9, como ele já fez em alguns jogos no Campeonato Brasileiro, mas é um cara que tá concorrendo aí com o Jael e com o André, é o Tony Anderson. E o Luan? O que vocês têm visto do Luan ultimamente? Cara, o Luan... O que eu vou te dizer? O Luan é um cara que ele tira um passe da cartola ali no... 35 minutos do segundo tempo da vitória pro Grêmio. É o cara que dorme no meio campo, perde a bola 2, 3 vezes no jogo, compromete, dá contra-ataque pro outro time. Foi o melhor jogador da América. Melhor jogador da América. A gente podia aproveitar o gancho e falar no último minuto sobre o melhor jogador do mundo. A gente pode entrar aí no... Um minutinho Sim. assim, ó. Sobre o Falar Só pra fechar só fazer um bolão as aqui, ó. Quem indicações. que vocês acham que vai ganhar a bola de ouro? Cristiano Ronaldo. Eu acredito que sim também. Cristiano Ronaldo. Acredito que sim. Eu acho que a Marta vai ganhar, né? No caso feminino. Jael. Pela expressão facial, eu sabia que não vinha coisa boa. O mau caratismo é muito grande. Não, acho que o Cristiano agora, esse negócio do Messi... Fica fora. Do Messi ficar fora É ridículo, né?
Ah, eu não achei. Eu não sei. Eu não achei. Eu Ah, achei, futebol é fase e ele... não. Eu achei. Só por, ele tinha que estar lá só Eu por acho que foi pela status, só Copa. porque Eu acho que é tirou bom. ele da Não, do mas melhor do mundo foi a o Copa. Messi não tá bem nesses últimos 4, 5 meses, mas é o melhor do ano, da temporada, seja desde julho do ano passado. Mas tu acha que ele tinha que entrar no lugar de quem? Na verdade, São 3? São 3 ali. E aí? Ou tu tira um finalista de Copa do Mundo, ou tu tira um finalista de Champions League. tá, mas daí tu entra pela mesma coisa pelo status. Finalista de Copa Tu só do Mundo tem e que eleito tu tem que melhor botar. jogador. Ou melhor, por que não poderia ser trocado pelo Cristiano Ronaldo? É, daí, É. se fosse entre ele e o Cristiano Ronaldo, tudo bem, mas acho que o Salah Qual e o que é a Modric diferença não do tem Cristiano como. Ronaldo do Messi? Com todo respeito ao Salah, né? Não tá na hora do Salah concorrer ao melhor jogador do mundo, né? Bah, eu acho que Ah, tá. Vocês Vai acham bem. mesmo que Temporada tá? que ele fez. Eu acho que bem, não não. tem também. Tem Eu que acho tá. que não, cara. Eu acho que já é o melhor jogador. Assim como o próprio Modric também, que recebeu como o melhor jogador da temporada, foi isso que ele ele recebeu? ganhou o melhor da Copa. Não, mas aí ele recebeu mais um outro prêmio aí agora esses dias, o Modric não recebeu? É o melhor da temporada europeia. Melhor temporada europeia, exatamente. É que a FIFA ela usa uns critérios meio estranhos, porque a FIFA uma vez ela premiava o melhor do mundo pelo cara que tinha uma regularidade, por isso que se repetia muito, tipo, um cara ganhava 3 vezes, 4, 5, porque ele tinha uma regularidade. E em ano de Copa, eles priorizam a Copa. Copa. Que nem É. o Cannavaro foi escolhido o Exato. melhor jogador do mundo. Então, tipo, tu vê que o critério não segue o mesmo. É, Então, eu sei acho lá, que o né? Messi só ficou fora pelo papel E eu, da qualquer Argentina coisa na que a Copa. FIFA faça, eu... Ai, que Nossa! rebelde. É, pois é. Mas acho que, cara, veja só isso que fala de critério, olha as contradições. Tipo, pra escolha. Aí deixa o Cristiano, também não foi o bicho, o Messi conseguiu ser pior do que ele, aí o Messi ficou fora também. Aí entra o Salah e entra Mas o Modric. então, se o Messi foi Mas pior é que que- ele, tá justo. Tu acha Pois que o Messi mas foi pior não, que ele, não, pois então? é, por isso que eu digo, mas eu acho que Eu ele acho que ficou Modric e fora Salah por tem causa da que E o concorrer. Cristiano Vou te fazer Ronaldo. uma pergunta simples. Quem que é melhor, Salah ou Messi? Quem que é melhor ou quem Quem está que é melhor? Quem Quem é? é melhor? O Messi é melhor, mas Quem é está melhor, melhor Messi é o ou Salah. Modric? Tá perguntando no geral. Quem no geral é, o Messi. melhor? Mas não tá Carol, a concorrendo pergunta é no mundo uma. inteiro. A pergunta Calma é uma. aí. Carol, quem é melhor? Não Quem é quem na está, vida quem é o foi, Messi. quem Quem será. está. Quem é melhor? É o Messi que é melhor, mas não tá concorrendo a vida inteira. Tá Pronto, concorrendo era ao que isso que eu fez no precisava ano. Era isso. Ao que fez Não, no mas ano, futebol não é que fez na fase, vida. vamos concordar. Futebol é fase e a gente tá concorrendo ao melhor jogador do ano ali. Da É, não é o temporada, melhor não. jogador da vida quem tem a melhor carreira. Tá, mas quem é que leva então agora? Cristiano leva de novo então? Leva de novo. Vai ganhar, eu Leva acho. de Vai, novo? vai levar de novo. Vamos ver como vai ser a atuação dele Se agora, o Cristiano né? ganhar, então a FIFA vai dar É. mais uma vez sem critério, então. Se em 2006 premiou o Cannavaro, agora tem que premiar, tem que excluir o Cristiano. Não precisa nem votar no Cristiano. Tem que escolher. Eu digo, não tem critério nenhum, entendeu? Ah, num Mas ano que que tem tem? Copa eu voto num zagueiro. Premia um zagueiro, show de bola. Aí no outro que tem 2 atacantes, ela vai lá e premia o... E outra, se fosse seguir esse critério, teria que ser alguém da França, né? É, eu digo, não tem critério nenhum. Mas o que o Cristiano tem? Tem o tricampeonato pelo Real agora, na última temporada. O Puskas, que provavelmente ele vai levar. Vai levar. Contra Tem- o Juventus. Na Copa, assim, o que lembra os 3 gols dele contra a Espanha. Isso. E agora, vamos ver, ele tá 3 jogos. Na Juventus não marcou gol ainda, né? Né, Até não o fez filho nenhum pela dele Não vai Juventus. marcou gol ainda. O Jael? Tá bom, tá bom. Vamos ver. Com essa, Vamos ver. a gente fecha, é bom quando tem polêmica, provavelmente semana que vem a gente fala mais sobre isso também. Então é isso aí, até mais, tchau, tchau.